Vem aí, o programa Nota 10 da TV Brasileira. Brasil em Ação. Isto mesmo, Brasil em Ação. Na apresentação do querido e polêmico amigo Ivaldo Tenório. Com quadros importantes, Você Vale Ouro, Chutando Balde. E uma palavra de fé para o seu coração, com Val Leite. Isto mesmo, o apresentador Nota 10 da televisão brasileira. Com gincanas, brincadeiras, bate-papo, músicas, entrevistas, artistas famosos, trazendo para você um momento de descontração e muita alegria. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na nossa TV Cinec. Todas as sextas-feiras às 18 horas. Ivaldo Tenório, com o programa Brasil em Ação, aqui na TV Cinec. Um programa da família brasileira. Olá, muito boa noite, família brasileira. Para quem não me conhece, sou eu, o Ivaldo Tenório, e esse é o programa Brasil em Ação, diretamente dos estúdios da TV Cinec, para 214 países. Gente, sextou. O programa hoje vai ser do jeitinho que você gosta, porque hoje vamos falar de muitas coisas importantes, porque não estou aqui para passar batom no bigode da onça, porque comigo o chicote estrala, tá? O pau que dá de Chico, dá de Francisco. Agora eu vou chamar ela, Val Leite, chega aí, Val Leite. Boa noite, Val. Olá, boa noite. Liga aí, Val, opa! Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui, principalmente nesse dia de hoje, né? E vai ser um programa pra lá de especial, não é verdade? Ele veio? Veio, com certeza está aqui. Será que ele vai falar? Ah, vai sim, sem sombra de dúvida. O jornalista mexicano, Paes Júnior também, será que ele vai falar? Vai sim. Ô, Val, eu tive o prazer de convidar ele, e ele veio ao nosso simples e humilde programa. Alexandre Castilho. Seja muito bem-vindo. Vem pra cá, Alexandre Castilho. Seja muito bem-vindo. Eita, rapaz, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à TV Cinec. Uma bem, boa noite, noite. tudo bem? Seja muito Bom. bem-vindo. Alexandre, vem mais pra cá um pouquinho. Eu agradeço o convite, né, da gente estar vindo aqui para conversar. É uma satisfação estar aqui poder conversar com todo o público que nos acompanha, né? E a satisfação é toda nossa de receber aqui o Alexandre Castilho. Você é diretor dos petroleiros aqui de São Paulo, é verdade? Diretor do Sindicato dos Petroleiros Unificados aqui do estado de São Paulo. E eu sou também secretário-geral da Confederação Nacional dos Químicos. Hoje o chicote vai estralar. Vai. Hoje ele veio com uma língua afiada. Hoje ele vai falar tudo sobre o gás de cozinha, sobre o petróleo e tudo mais. Ô, Paulo, agora chama ele também pra cá. É o jornalista Faisal Net Júnior. É, correspondente mexicano, já está aqui pela terceira vez. Passa para ele, Val. Tudo bem? Passa o microfone Seja pra muito ele. bem-vindo. Inicialmente, eu quero agradecer à TV Cinec, ao Ivaldo Tenório, esse ícone da credibilidade e do respeito ao público, ao telespectador, aos produtores do programa, ao nosso querido presidente da Cinec, Rodolfo, e às demais pessoas não menos importantes que aqui colaboram e fazem esse trabalho se realizar. E cumprimentar o meu, não rival, o meu amigo de debate com quem eu vou intercambiar conhecimentos. Fique à vontade, pode falar. Vai ser uma grande satisfação, né, nós conversarmos sobre essa pauta tão importante que afeta a vida, né, de todos os brasileiros e brasileiras, que são os combustíveis de uma forma geral. Então, gente, ele fala, ele já esteve na Record News, esteve em muitos canais de televisão aí, e ele vai falar tudo sobre o petróleo, o gás de cozinha, vai falar outros temas bacanas, e eu creio que vai ser um programaço, vai... Conforme o nobre showman aqui colocou, nós vamos, na medida do possível, bater um papo com você, amigo telespectador, da mesma forma como eu me meto, né,
tão ousadamente a bater um papo com o pessoal em Honduras, México, Argentina, Peru, Conchinchina, Lua, onde quer que seja, que me dá a possibilidade de poder falar. Agora vamos fazer assim, olha nessa câmera aqui, chama os comerciais para nós. Amigo telespectador, roda, roda, roda e avisa, 1 minuto para o comercial, fica aqui com o Tenório, que vai ser muito legal. A entrevista vai ser aqui num sofá cor de abóbora, gente, até daqui a pouco. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Oi, gente, voltei. Eu não falei que voltava? Agora com ele. Sabe quem? Esse rapaz fala mais que ninguém, Alexandre Castilho. Alexandre, boa noite. Boa noite, né? Valdo Tenório, né? Valdo, Faisal. Importante, né? A gente está aqui para responder as perguntas e fazer as colocações, né? Que vocês acharem interessantes. Boa noite, Marcel Júnior. Boa noite, graças a Deus. Tá ligado? Programa ao vivo é assim. Acontece, é falha técnica. Boa noite, graças a Deus, estamos aqui firme e forte, né? E hoje vamos abordar um assunto muito importante, viu, Alexandre, que é sobre o gás de cozinha. Fala para nós o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo aí. No mundo, é claro, também, não é? Vamos falar sobre o gás de cozinha? Vamos sim, né? Porque isso está afetando a vida. Né, e esse preço é tão alto, não é? Os preços dispararam, então é importante entender a origem do problema. Quando a Petrobras ela foi criada, na década de 50, foi para que se tivesse uma pesquisa para localizar o nosso petróleo e, ao mesmo tempo, conseguir produzir os combustíveis aqui através das refinarias. Porque antes o Brasil só importava. Importava a gasolina, importava o diesel. E aí, para diminuir os custos do país e diminuir a nossa dependência externa, o que o Brasil escolheu? Do que eu ficar importando tudo pronto, os combustíveis, eu vou importar o petróleo bruto, mas eu vou produzir o combustível no Brasil. Aí o país começaria a ter mais independência. Pelo menos produzir o seu combustível, o país teria condições. O passo seguinte seria encontrar petróleo em grande quantidade para não ter que ficar importando. Então, era um projeto de criar uma autonomia no Brasil e para o povo brasileiro de ter o controle do seu próprio combustível. Aí o que ocorre? O Brasil foi evoluindo nesse processo, a Petrobras crescendo, encontrando bacias de petróleo, até que achamos o pré-sal, que foi, né, uma grande reserva, uma das maiores reservas na última década, né, de descoberta de petróleo. Para você ter uma ideia, né, Evaldo Tenório, né, o Brasil ele tinha uma reserva, no início, né, de 2002, de petróleo para 8 anos, nas nossas descobertas locais. O pré-sal significou um salto de reservas para 80 anos. Nossa. Então, isso daria uma autonomia para o país muito significativa. E aí eu não precisaria ficar importando petróleo, e eu, tendo as refinarias no Brasil, que nós temos, produziria normalmente toda a gasolina, diesel e gás de cozinha. Se precisasse importar, seria uma quantidade pequena, né, eventualmente em algum pico de consumo dentro do país. Então, esse era o projeto de nação, na origem da criação da Petrobras, com a finalidade atender o povo brasileiro e o país não ter dependência externa. Esse era o projeto. O que aconteceu? Com o pré-sal, o nosso petróleo viabilizou conseguir garantir uma produção nacional com o custo nacional. Porque o trabalhador da Petrobras recebe em real, não recebe em dólar. Eu não sei você, Valdo, se você, né, recebe em dólar aí, né? Mas os trabalhadores recebem em real. Então, o custo nacional é todo em real. Então, não justificaria ficar acompanhando pesadamente os preços internacionais do barril de petróleo.
Então nós temos um custo nacional independente das guerras ou problemas que ocorram no Oriente Médio ou no leste europeu. O custo nacional ele não se alteraria nessa exploração do petróleo. O passo seguinte, o que ocorreu? Então nós conseguíamos antes ter numa gestão da Petrobras integrada, desde a extração do petróleo num poço até a produção dos combustíveis e a distribuição para o povo brasileiro, a Petrobras a gente chama do poço ao posto. Nossa. Ela era integrada. Então ela conseguia regular os preços, inclusive de bomba. Se a Petrobras fizesse preço baixo, todo mundo era obrigado a baixar o preço. Se a Petrobras sobe o preço, todo mundo acaba acompanhando e subindo. Então, a Petrobras tinha mais força para regular os preços de mercado, por ela ser uma grande distribuidora, na ocasião. O que mudou de lá para cá? Né? Se a gasolina era R$ 3,50 durante um período, né, de 2002 até 2014, nós tivemos o gás de cozinha chegando ao patamar de R$ 40 o botijão. O que aconteceu de lá para cá, para que a gasolina saltasse de R$ 3,50 para R$ 7, quase R$ 8 aqui em São Paulo? Tem lugar que está mais alto ainda, né, do que isso. E o gás de cozinha saltar de R$ 40 o botijão para 100, 120, conforme a região onde é comercializado. Então, isso significa vontade política de governo. Nossa. Então, não é sem querer que essas coisas acontecem. Foi intencionalmente feito uma mudança na política de preços da Petrobras, por vontade governamental. Isso ocorreu após o impeachment da presidenta Dilma. Entrou na gestão da Petrobras, né, entrou no governo o Michel Temer, e ele nomeou para presidente da Petrobras, na ocasião, o Pedro Parente. O Pedro Parente, o que ele fez? Ele decidiu, junto com o conselho da Petrobras, que os nossos preços de combustíveis não precisariam e não deveriam seguir o nosso custo nacional. Deveria seguir as referências de valores internacionais. Então, essa foi a mudança. Se o seu barril, se o seu preço não mudou internamente, mas no mundo inteiro subiu, então a Petrobras sobe também. É essa política que foi implementada. Com um agravante. É chamado PPI, paridade preço de importação. Então, o preço hoje no Brasil está mais alto até do que o preço internacional. Então, aquilo que o Brasil conseguiu, que era produzir o seu próprio combustível num preço baixo, existia uma crítica no mercado que achavam que a Petrobras fazia preço muito baixo. Todo mundo queria vender gasolina aqui no Brasil, só que não dava para fazer isso, porque o preço da Petrobras era muito competitivo. A reclamação do mercado financeiro e de acionistas minoritários, eles querem ter lucro, querem ocupar uma fatia do mercado de combustíveis no Brasil. Qual que é a crítica? Esse preço está muito baixo, tem que subir. Se vocês não subirem o preço, não tem como a gente entrar para concorrer. Então, essa mudança de preços da Petrobras, o que ela provocou? Uma entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro, porque a Petrobras facilitou isso na medida que ela sobe o preço. Se ela sobe o preço, facilita a entrada de concorrente. Então, hoje, o preço de combustível no Brasil, por que eu falei que ele é mais alto do que o internacional? Porque você pega a gasolina nos Estados Unidos, o diesel nos Estados Unidos, coloca o custo do frete para trazer esse combustível até o Brasil, e a partir deste custo de colocação deste combustível no Brasil, a partir daí é que entram os impostos. Então, é mais caro porque está incluso o frete para trazer os combustíveis daqui para o Brasil. Agora, me responda, quem está pagando essa conta? Nós brasileiros. O povo brasileiro é que está pagando essa conta. Simplesmente para você fazer um discurso de que o meu preço é igual de todo mundo no mundo inteiro. Sendo que a Petrobras, ela nasceu, como eu expliquei no início, nasceu para atender a necessidade do povo brasileiro. O maior acionista, o acionista majoritário da Petrobras é o governo federal, portanto, o povo brasileiro.
E hoje quem está levando vantagem nessa política de preços não é o acionista majoritário, o povo brasileiro. Quem está levando vantagem é o acionista minoritário que potencializa os seus lucros na venda dos combustíveis, né, que a população é que está pagando o lucro dos pequenos acionistas, dos acionistas minoritários. Então, essa estratégia de política de preços não dá para reconhecer como uma ação patriota, de defesa nacional do seu país, né? Então, a impressão que se dá é que não existe pátria. O que existe é outros interesses por trás dessa política de preços. Então, esse é o motivo. Então, se o barril de petróleo disparou no mercado internacional, o custo nosso de produção nacional não alterou nada. É a mesma plataforma, é o mesmo trabalhador, é a mesma equipe que está ali operando a extração do petróleo. Então, a Petrobras não teria a obrigação de acompanhar o preço do barril de petróleo internacional. Ela faz isso por vontade política do governo e da alta gestão da empresa. Então, hoje a Petrobras, Faisal, ela é vítima de uma política equivocada de um governo federal. Ela é vítima, e de uma gestão federal. E aí, vai dar uma pergunta para ele aí, ô... Doutor Castilho, a pergunta que se faz é a seguinte: se o Brasil tem toda essa estrutura, nós somos autossuficientes em petróleo, como o senhor narrou no início do programa, toda a narrativa, a história da Petrobras em 53, a criação pelo presidente Getúlio Vargas, que dizia, o presidente Getúlio Vargas, etc. e tal, por que então uma boa parte desse petróleo que se usa aqui no Brasil, ele vem sendo importado, assim como a Petrobras também exporta, dos Emirados Árabes, tá? E com toda essa questão de guerra, de estrutura internacional, transporte, frete, etc., o preço da gasolina hoje no Brasil, e aí por questões internas, tem a questão da compensação tributária, depois que o petróleo sai, é refinado e volta para a bomba, mas isso aí é uma outra questão. Por que então está tendo essa polêmica tão grande de majoração de preços, cujo já tinha se colocado, os analistas já tinham colocado, que nós íamos ter uma inflação na casa dos 11% no acumulado anual? Por que essa questão? Se o Brasil é autossuficiente, por que ele exporta e ele importa petróleo de fora, em contrapartida ele também exporta? Bom, na questão técnica, hoje 95% da produção do petróleo é nacional. Isso. Então, a importação é uma quantidade pequena por motivos técnicos, não por falta de petróleo no Brasil. Porque nós saltamos de 16º colocado de perspectivas de petróleo para 3º ou 4º no mundo, com um pré-sal. Então, não falta petróleo. Só que, o que ocorre? Existe uma mistura, existem alguns produtos químicos dentro do nosso petróleo que são um pouco mais corrosivos do que a média internacional. Então, o que você faz? Você pegando um petróleo, uma porcentagem de petróleo o mais puro e o mais limpo possível, misturando no nosso, você derruba a agressividade da nossa mistura de petróleo. Então, ela vai atacar menos, vai ser menos corrosiva no processo de produção. Então, a importação hoje de um pouco de petróleo, muito pouco, por sinal, não é por falta de petróleo nosso. É para preservar um dos nossos equipamentos, para você conseguir produzir a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, atacando o mínimo possível a corrosão dentro da linha de equipamentos que existem na empresa. Bom, Castilho, até porque a indústria plástica e boa parte da indústria, ela tem como matéria-prima o petróleo, plástico e demais componentes. Então, você tem aí, o que é? Você fala que você tem a importação de um petróleo límpido, menos corrosivo, correto? Para que haja uma mistura menos corrosiva, para que você possa hoje ter uma indústria de qualidade, um produto de qualidade, chegando com preço final ao consumidor. Essa é que é a questão. E uma gasolina mais ou menos... A questão, ela é técnica, só para corrosão de equipamento, não é de qualidade final. Corrosão de equipamento. Isso. Eu posso, sem importar nada,
eu posso produzir a mesma gasolina, o mesmo diesel e o mesmo gás de cozinha com a mesma qualidade. O que vai acontecer é que o meu equipamento vai sofrer uma corrosão um pouco mais acelerada. Então, esse Brent, chama de Brent, essa mistura inicial é só para diminuir o índice de ataque, né, de corrosão dentro dos equipamentos em linha. Segundo estudos e análises de empresas internacionais que se instalaram no Brasil, você vê a Noruega, ela é uma potência em matéria náutica, em matéria de navegação. As grandes empresas de extração de petróleo, não falo petroquímicas, de extração de petróleo navais, elas são de matriz americanas, norueguesas ou suecas. Então, elas estão na costa brasileira, justamente em parceria com a Petrobras, para escavação desse petróleo. Perfeito, aí está. Eles têm um know-how muito grande, eles fazem um intercâmbio de funcionários e dão cursos, workshops e tal. Mas existe uma história que diz que o problema hoje da Petrobras é essa troca de petróleo, porque quando vou mencionar nomes de empresas, talvez não deveria por questão de merchandising, quando a Chevron, a Texaco, a Shell e outras grandes petroquímicas do mundo, elas fazem a extração do hidrocarboneto no Brasil, existe, depois que o petróleo é extraído, quer dizer, a Petrobras tira 4 barris e dá 1 para eles. E por aí o petróleo começa não digo desvio, mas acaba que ele não chega, existe essa troca. Eu quero que você diga para o telespectador se isso é procedente. Bom, primeira informação, a parte técnica, a Petrobras, ela é que foi precursora. No pré-sal, o mundo inteiro, assim como na fundação da Petrobras, o mundo inteiro falava que desiste aí, o Brasil não tem petróleo, desiste dessa história, continua importando gasolina. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Né? Continua importando gasolina e diesel, as empresas querem o seu lucro máximo e não quer um país tendo uma autonomia. E a Petrobras desbravou e chegou num patamar de encontrar o pré-sal. A localização do pré-sal, Faisal, ela se deu por capacidade técnica brasileira. Todas as empresas que você listou, que foram parceiras, né, ou a maioria delas, desistiram da parceria de perfuração para localizar o pré-sal. Né? Nós sabíamos do pré-sal, mas precisava tecnicamente fazer uma perfuração com capacidade de extração em grandes volumes. Então, esse era o desafio. E a Petrobras é que conseguiu fazer isso, continuou o projeto quando todas as multinacionais desistiram, porque tinha uma parceria. Porque você rateia custos, né? Sem dúvida. É um investimento de risco, vamos ratear custos. Um momentinho, até porque essas empresas que eu comentei que são pioneiras em navegação, elas emprestariam maquinário e know-how para que os funcionários da Petrobras fizessem a escavação do pré-sal. Nesse caso, não, porque o pré-sal ele era pioneiro, e como elas não conseguiram, elas desistiram da perfuração, a Petrobras continuou sozinha. Nossa. Então, quem hoje tem a tecnologia, né, de produção do pré-sal é a Petrobras, exclusivamente. Salvo se agora está entregando tecnologia, né, por conta de algumas parcerias, se essa informação sem dúvida, né, acaba sendo repassada. Existem parcerias de infraestrutura. Só que essa parceria não era na tecnologia de perfuração, era na logística. Você aproveita as plataformas, as embarcações dos outros países, mas a tecnologia de perfuração, ela é brasileira. Então, nesse aspecto, nós continuamos numa vanguarda dentro desse processo tecnológico. Com relação, você fez uma outra pergunta com relação à inflação. Né? Sem dúvida, o acumulado do ano. Reajustes deveriam ser pautados somente, vinculados mais a uma inflação local do que, né, a uma questão do barril internacional no curto prazo. Você pode trabalhar no médio e longo prazo. O que a Petrobras fazia antes era prever o barril do petróleo internacional na faixa de 50 a 60, você faz uma política de preços de combustíveis baseado naquele patamar, e pensando 5 anos, pensando no longo prazo, 5 a 10 anos.
Se tiver alguma... Então você consegue amortecer os impactos de oscilações momentâneas Mercado internacional. por conta do mercado internacional. Então isso garante uma estabilidade econômica. Foi o que ocorreu de 2002 a 2014, praticamente, no governo Lula e no governo Dilma. Perfeito. E agora, comenta-se que o Brasil sofre um problema muito grande de guerra fiscal tributária. Agora, questões internas. O barril, ele sai da refinaria no Rio de Janeiro, em Campos, vem para São Paulo. A questão é, ele vem para São Paulo, e agora ele é meramente de guerra fiscal tributária. Ele vem para São Paulo, ele é refinado aqui em São Paulo, ele se torna combustível e volta para o Rio de Janeiro. Porém, não existe, segundo estudos e análises da Fundação Getúlio Vargas, não se tem compensação tributária. Por quê? Ele é refinado aqui em São Paulo, né? Ele sai do Rio de Janeiro bruto, é refinado aqui, e quando ele volta para a bomba no Rio de Janeiro, ele volta com valor agregado. E não tem compensação tributária em alguns estados. Como é que você vê isso? Não, a Petrobras, ela está montada de uma maneira diferente. Ela possui as suas refinarias regionalmente e as suas malhas de dutos também regionalmente. Então, o petróleo extraído do Rio de Janeiro, ele vai ser refinado em Duque de Caxias. Que tem uma, mas estava sendo refinado aqui em São Paulo, ele estava sendo refinado e estava voltando para o Rio de Janeiro com valor agregado na bomba. Essa então, é a questão. Aí petróleo também, por exemplo, da Bacia de Santos, aí a tendência é vir mais para São Paulo por conta da refinaria da Recap Mauá e da refinaria Replan. E nessa, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo, e nessa manobra, o Estado perdia 1 bilhão de compensação tributária por causa dessa... Essa deve estar, talvez, entrando mais na linha dos royalties. Ali, sem dúvida nenhuma, os royalties. Os royalties daí já é um outro, né, é um debate assim, bem mais técnico, que não é o que promove o impacto direto, né, numa média nacional, nos preços dos combustíveis, né, essa alteração que nós estamos vivendo com relação ao gás de cozinha, a gasolina e o diesel. O que está impactando é a linha que foi defendida pelo governo federal, a partir do Temer, que alterou a política de preços de combustíveis no país. Então, isso é o central. E aí o que ocorre? A importação que acontece é de combustível. Nós, com a entrada do Temer e aquele plano que era ponte para o futuro, nós viramos o ponte para o passado. Nós voltamos para a década de 50, o Brasil importador de gasolina e diesel. Nossa. Por quê? As empresas que compravam a gasolina da Petrobras, todas as empresas que nós comentamos aqui, que você comentou, elas compravam a gasolina bruta da Petrobras, aqui, nacional. E elas colocavam o seu corante, né, o odor diferenciado, o seu pozinho de perlim-pim-pim lá para fazer a sua receitinha. Mas a gasolina era toda Petrobras, praticamente, 90%. E aí, com essa mudança de política, se o preço da Petrobras está igual o importado em casa, todas essas bandeiras de petrolíferas estão fazendo o quê? Buscando das suas matrizes. Então, aumentou no mercado empresas importadoras. Então, elas estão trazendo das suas matrizes combustível, estão importando. E a Petrobras, nas suas refinarias, ela está trabalhando, tem refinaria com 60% da capacidade de produção. A nossa média antes era 95%. Teve refinaria que trabalhou com 98%. Então, essa política de preços está fazendo com que a Petrobras produza pouco e venda por unidade preços mais elevados, numa visão de curto prazo. Então, a Petrobras ela está virando uma exportadora de petróleo cru e importadora de gasolina, diesel, gás de cozinha. E quem está lucrando são importadoras, acionistas minoritários e multinacionais que estão ficando com lucro. Porque daí a gente deixa de gerar produtos de maior valor agregado, com maior lucratividade, para poder atender o mercado e gerar mais empregos de técnicos, de engenheiros no país, mais investimento em tecnologia, em desenvolvimento.
Então, o projeto que está colocado é um projeto de sucateamento até do conhecimento nacional. O Ivaldo acho que ia fazer um comentário, né? Não sei se era o Ivaldo. Senhor, Val, você tem alguma pergunta para fazer para o Alexandre Castilho? Então, é porque as pessoas comentam a respeito do óleo diesel, a gasolina e o gás. Dúvida que tem, porque falam que não só isso que está caríssimo, o valor super alto, que a alimentação também está super alto, que dá a impressão até que está acompanhando. No seu ponto de vista, é isso mesmo que está ocorrendo? É exatamente isso que ocorre. Por quê? O Brasil ele é movimentado por caminhões, né? A maioria do transporte nacional. Então, se sobe o valor do diesel e da gasolina, o que vai acontecer? Passagem aumenta, transporte aumenta, pedágio aumenta. A passagem do ônibus vai subir, né? O preço do alimento, que foi os caminhões, né? Na feira. Quem que leva todo o alimento para a feira? Aqui em São Paulo, no caso, né? O Ceasa lá. Então, os produtos já chegam mais altos porque tem que se colocar o valor do frete nos preços que estão sendo colocados ali. Transporte escolar, quem tem, né, filhos em escola, que consegue ali colocar, o filho precisa desse deslocamento, sobe. Então, subir preço de combustível, sobe preço de tudo. A roupa, maquiagem, né, os produtos do petróleo, eles são para produzir plástico, até componentes de medicamentos chegam a ser produzidos oriundos ali da cadeia do petróleo. Então, impacta diretamente no preço da cesta básica. E aí a população hoje está naquele dilema, passando fome, dificuldade para comprar o alimento. E está tão grave a situação agora, Faisal, que existe um segundo problema. Quando ela consegue o alimento, não tem o botijão de gás para poder cozinhar. Então, está muito grave a situação do povo simples, né, o povo brasileiro, o povo trabalhador. O povo que está abaixo da linha da pobreza. Está abaixo da linha da pobreza. E o problema central também, existe um debate que foge daquilo que é o central, que é a questão dos impostos. Porque como que antes, mesmo o barril do petróleo, no período Lula e Dilma, mais na Dilma, chegou a bater a casa dos 100, 110 dólares. Mesmo assim, a gasolina era 3,50. Naquela política de 5, 10 anos, você usar a Petrobras como um amortecedor. Ela não pode dar prejuízo, mas ela não precisa esfolar o povo brasileiro. Então, essa é a realidade da função. Essa é a função de uma estatal. Garantir estabilidade econômica num país, garantir desenvolvimento do povo brasileiro, garantir autonomia e controle dos seus combustíveis para dar mais dignidade de vida para a população. Quando se quer transformar uma estatal estratégica numa empresa privada, é o que está acontecendo agora. A Petrobras é uma estatal, mas ela está atuando como se ela já fosse uma empresa privada. Lucro máximo no curto prazo e lasque-se o resto do mundo, né? Que pague a conta quem quer usar o meu produto. Essa é a realidade que está instalada por uma política de governo. Mas ela é uma empresa de capital aberto e negociada em Bolsa de Nova York. É uma empresa de capital misto. Capital misto, capital aberto. Porém, ela tem uma finalidade... A majoração dela é controle estatal, mas ela é uma empresa de capital privado, de capital misto. Só que nós temos a seguinte questão. Na Constituição brasileira, está previsto que na fundação e na criação da Petrobras, a finalidade dela é garantir a soberania do país, garantir, né, uma estabilidade econômica, garantir o desenvolvimento nacional. Então, ela tem uma finalidade central, a vocação da criação dela. E isso estava, inclusive, nos estatutos internos da empresa, não só na Constituição, mas nos estatutos internos. Uma empresa para atender o povo brasileiro. Ela tem que ter o lucro mínimo e atender bem o povão. É isso, a grosso modo. O que se alterou? Com a saída da Dilma, você alterou a política de preços e alterou a forma de atuação da empresa. Se revisou esse estatuto interno, né, o plano de negócios dela, e a missão dela deixou de ser defender o povo brasileiro. A missão dela agora é garantir lucro, né, máximo aos seus acionistas. Só que, nessa regra do jogo,
o povo brasileiro é o acionista majoritário. Sem dúvida, ela pertence ao controle da área estatal. Só que quem está pagando, só que está acontecendo o inverso. O povo brasileiro, que devia ser o acionista maior defendido dentro do processo, ele está migrando capital e recursos para os minoritários. Então, houve uma inversão total da finalidade da existência da Petrobras. Então, a Petrobras precisa voltar a atuar como uma empresa estatal. Esse é o ponto central. E só vai acontecer isso, né, me permito dizer, em outubro de 2022, daí para frente, né? Agora, como a dona Val colocou, ela falou da questão do preço final do alimento na cesta básica, na mesa do consumidor, etc., índice, IGP, inflação. Por exemplo, a Venezuela, que se tornou um país de extrema esquerda com a política do presidente Maduro, ela é autossuficiente em petróleo e ela exporta o petróleo dela para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, como tem a maior frota do mundo e é dependente do petróleo até para a empresa, para a matriz elétrica, para a matriz energética, como é que você vê hoje a Venezuela, vamos pegar um exemplo, a Venezuela suspendendo a exportação e deixando os Estados Unidos na dependência do petróleo, sendo que ela é autossuficiente em petróleo? Eu tenho que achar, o estranho é que... Ela é uma das maiores petroquímicas do mundo, produtora de petróleo. Ela é uma grande produtora de petróleo, é uma das maiores do mundo, né? E o que ocorre? Quem fez o boicote à Venezuela foi os Estados Unidos. Então, o americano, o que ele fez, né? Ele vai rotular um governo. Não. Ele vai rotular. Segundo informações, parece que os Estados Unidos queriam impor uma política de preço à Venezuela e o ex-presidente Hugo Chávez se levantou contra. Não, você tem uma política de exportação de petróleo que a Venezuela estava exportando para o mundo, né? Para o mundo. Politicamente, a Venezuela não é alinhada com o modelo americano. Nunca foi. Né? Discordo, né, da questão de ser extrema esquerda, porque não é a questão. A própria China, que tem mais tradição de esquerda, não é extrema esquerda, né? Quem é extrema esquerda hoje? Então nós não temos um cenário. Não existe mais esse discurso na prática. Agora então, é tudo. Então, para a gente, né, é social-democracia. Eliminar essa questão. Esse rapaz fala demais. Agora, esse aí é polêmico. Agora, você defender o seu país e ter a sua autonomia, a sua autossuficiência, o povo venezuelano tem o seu direito também de fazer isso. O que ocorreu foi o seguinte: para derrubar o governo da Venezuela, o americano fez um boicote. Não queria mais comprar o petróleo que era o maior cliente venezuelano para quebrar a economia venezuelana, criar uma instabilidade interna e cair o governo. Essa era a estratégia americana. O que aconteceu? A Venezuela começou a vender a maioria do seu petróleo para a China. A China garantiu compras de petróleo, né, em grande quantidade da Venezuela. E agora o americano como encrenca lá com os russos e quer boicotar os russos. Só que para boicotar o russo, precisa voltar a comprar petróleo da Venezuela. Mas pera lá, você decide o que você quer da vida, né? Até porque a Venezuela começou a exportar em larga capacidade para a China, porque a China se fechou e começou a ter larga capacidade na indústria têxtil de calçados. Mas o fato central, para a gente não desviar, né, do nosso debate, né, é que hoje o povo brasileiro está pagando a conta de gasolina alta e gás de cozinha alto. Está um absurdo. Por conta da irresponsabilidade ou má vontade do governo federal, né, e do presidente da Petrobras. Então, não dá para o presidente da República escamotear, tirar o corpo fora, porque ele é que nomeia como representante do acionista majoritário, que é o povo brasileiro, ele é que nomeia a maioria das pessoas do Conselho de Administração e que nomeia o presidente da Petrobras. Então, falar que não tem responsabilidade direta, não é uma verdade. Então, eu espero que, pelo menos até o final do ano, aquela caneta BIC possa servir para fazer alguma coisa um pouco melhor, um pouco mais séria para o povo brasileiro, mexendo na política de preços para facilitar a vida do povão. Eu acho que agora, o Castilho, só vai se falar mesmo na Copa do Mundo, que vai alienar a população, e depois vai começar a campanha política, e isso aí vai ficar só para 2023 mesmo. A questão é a seguinte:
Vamos agora voltar para 2005. Quando, na então gestão do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, houve um fatiamento dos cargos da estatal. E aí, essa distribuição partidária, até porque foi um compromisso não só de campanha do presidente Lula, mas sim de arrumação de governo e de arranjo de governo. Você acha que esse fatiamento partidário começou a deteriorar a estatal, como foi os Correios, a Eletrobras e uma série de outras estatais e autarquias, que acontece em qualquer governo, até porque quando se faz uma coligação, faz-se uma coligação de segundo turno e quem ganha ajuda a governar o governo. Isso aí é uma praxe. Você acha que hoje, o fator que está acontecendo hoje é um reflexo do que vinha acontecendo de 2003 para cá? Eu acredito o seguinte, né? Você utilizar as estatais como ferramenta de desenvolvimento nacional é normal, é estratégico e isso ocorre, né, de uma forma que até todos os países deve ocorrer isso. A questão, o problema central é a pessoa individualmente. Na Petrobras teve 3 pessoas que se envolveram em corrupção, sem dúvida nenhuma, pessoa do alto escalão, o ex-senador de Sergipe, e pessoas que tinham 20 anos de 20, 30 anos que eram funcionários de carreira, então, que ascenderam a presidência. E pessoas que estavam naquela função já quase desde a época da transição democrática. Então, as pessoas estavam nessas funções já. Passou pelo período do Fernando Henrique, passou pelo período do Sarney, pelo período, né, do Itamar. Então, a questão específica de conduta pessoal, uma empresa que tem 80 mil trabalhadores, como é que você vai controlar todo mundo? E no exterior também, né? Como eu falei, eu tinha um sogro meu que foi da contabilidade em Singapura. O que o governo fez? Investiu em tecnologia na Polícia Federal. É o caminho que você tem para fazer rastreio, né, e tentar evitar desvios, porque senão, né? Então a questão de espaços, eu não acho que esse é o ponto central, né? O ponto central é as pessoas. O fatiamento da estatal partidária, né? Dentro de uma prefeitura acontece isso, né? No governo do estado também. Na democracia você faz uma coalizão para você ter maioria. Sem sombra de dúvida. Então, o problema é se está em cima de gestão, em cima de estratégia de condução de um programa de governo, ou se está em cima de negociata de vantagens pessoais. Então, vantagens pessoais, a gente tem que ser contra todo e qualquer desvio de qualquer partido, seja de direita, de esquerda, a gente tem que ser contra, né, qualquer desvio. Você coloca, diz que você queria te interromper, já interrompendo, como diz o gordinho lá Quer dizer, tinha que ter blindado a estatal para evitar justamente que esses interesses espuros adentrassem a empresa, ou seja, a relação espúria entre o ente público não fiscalizando o ente privado e o ente privado utilizando o ente público. É mais ou menos isso. E no resumo da prática? Eu vejo diferente. Eu vejo que o corruptor é iniciativa privada. Sem sombra de dúvida. Então, se quer acabar com a corrupção, então tenha grandes quantidades de empresários honestos, porque não vão ter como praticar uma corrupção. Gente, ó, o papo está esquentando. Você fala demais. Esse homem fala pra caramba, meu. Pelo amor de Deus. Eu tenho que preparar umas 4 horas de programa aqui. Ó, vamos comerciais. Mas comercial, roda. É bom falar que tira a dúvida dos brasileiros, né? E as minhas dúvidas também. Ó, vamos comerciais, voltamos já com uma pergunta muito polêmica para o Alexandre Castilho. Bom, será que vai responder? Daqui a poucos instantes. Tá? Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Oi, gente, estou de volta. Val, vem aqui, vem cá, Val, vem aqui, Val, pelo amor de Deus, está viajando na maionese, Val. Não, não estou na maionese, não, estou na Cinec. Ó, vamos chamar estou pensando no debate. Cá, o Alexandre Castilho, vem pra cá, faz seu Júnior.
Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? Agora eu pergunto para alguém seguir você nas redes sociais para fazer o quê? Deixa o telefone para contato, rapidão. Sim, pode ser entrado em contato, né? Praticamente no Facebook ou no Insta, Alexandre B. Castilho, é fácil de estar nos localizando, para a gente continuar aprofundando, levando essas informações referentes aos combustíveis do nosso país, né? A necessidade é a gente abrasileirar os preços dos combustíveis. Não precisamos seguir o preço internacional, não. O Passa Júnior. Novamente, eu quero agradecer o meu companheiro de programa, você, um apresentador fabuloso, polêmico, agradecer a direção da TV Cinec, agradecer o Rodolfo, e dizer que sempre quando vocês acharem que eu possa vir a somar, liga que eu venho aqui colaborar. Ao contrário senso, eu quero até me desculpar, achando que interrompi o meu companheiro de programa, mas não. É porque o calor do debate tinha que ser bem... Você fala igual tinha que ter bastante querosene da Petrobras no debate. Bastante combustível. Você gosta de música? Eu gosto de música. Gosto. Cara. É uma pessoa popular. Nailton, chega aí, Nailton Nascimento. Fico aqui com gente. Olá. Aqui com a gente. Tudo bom? Beleza, Nailton? Olha, mais uma vez, olha aqui nesse programa maravilhoso. Tudo bem? Boa noite Agora a é todos. cultura, hein? Agora é cultura. Agora vamos cantar para nós? Vamos lá. Eu sou igual a você. Eu sou igualzinho a você. Olha, pois vai lá, produção. Beleza. Eita. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, veio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de roda era apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão comum, outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Alô Brasil, olha eu aqui de novo no programa Brasil em Ação, de Valdo Tenório e Valente. Um beijo pra Mongaguá, minha cidade. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto te falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de roda era apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão comum, outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho ao Brasil. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Obrigado! Gente, ó, o que é bom dura pouco. Até a semana que vem, gente. Eu quero agradecer o Rodolfo, o André, a Janaína, a Gi e a toda a produção e direção da TV Snack. Até lá, Brasil! Fui! Tchau! Tchau, gente!